Nós reunimos aqui em nome do Senhor Jesus, para adorar o Senhor, para dar a Deus o culto que Ele merece. Eu insisto sempre nisso aqui. Ninguém deve vir aqui para recarregar as baterias espirituais, vir aqui para ganhar um ânimo. Não, para isso aí tem palestra coach para todo lado. Né? Tropeçou, você tropeça num coach. Eu venho aqui para dar a Deus o culto que eu devo a Ele. Eu venho aqui dar a Deus o culto que Ele merece. Se nisso eu saio daqui cheio de Deus, maravilha. Mas eu vim aqui para dar a Deus o culto que Ele merece. Mas quando eu registro essas datas históricas, e a coisa da escola, né? Alguém vai dizer assim, tem que estudar história para entender o passado, melhorar o futuro. Eu não vejo assim, não. Eu vejo que eu preciso conhecer a minha história para saber quem eu sou, para saber o que me trouxe até aqui, para saber por que eu sou aqui. Se eu te perguntar, por que você mora em Goiânia? Tem uma história. Que seja da sua família que um dia se mudou para cá e a história aconteceu. Né? Como é que você veio parar aqui no Centro-Oeste? E a igreja também tem esse motivo. Por que eu estou aqui? Então nós falamos sobre isso. Dia 31 de outubro de 1517, tem o grande marco da Reforma Protestante. E é o que nós estamos celebrando aqui no dia de hoje. O cristianismo tem o seu primórdio, lá com João Batista, pregando no deserto, batizando. Ali é a gênese do cristianismo. Mas a igreja mesmo é com Jesus. Quando Jesus pregou, fez milagres, fez sinais. E lá em Mateus 16, 18, ele anuncia. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E todos nós sabemos, Jesus foi crucificado, morreu, restou ao terceiro dia, voltou aos céus. E os apóstolos continuaram o trabalho de Jesus. A igreja foi inaugurada de fato com o derramamento do Espírito Santo, Atos 2. O do Espírito Santo veio sobre eles. Naquele mesmo dia teve uma conversão, bom para começar, 5.000 pessoas, na pregação de Pedro. Mas em Atos capítulo 4, não é tão falado, mas eu sempre saliento, que ali o Espírito Santo foi derramado outra vez sobre os discípulos. Mas ao invés de falar em novas línguas, o texto bíblico diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ali eu tenho a igreja inaugurada, pode começar o trabalho. O grande lançamento da igreja foi o Espírito Santo sendo derramado. E os apóstolos pregavam, os discípulos pregaram e a igreja cresceu. Atos 2:47 vai dizer que a cada dia o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos. Tem um grande historiador da igreja, Richard Niebuhr. Ele diz que a igreja era um coração cheio de amor, incendiando outro coração. E a igreja cresceu. Crescia a cada dia. Junto ao crescimento da igreja, veio uma forte perseguição. Inicialmente pelos judeus, depois pelo Império Romano. Se você ler com calma o livro de Atos, você vai ver que a primeira prisão de Paulo foi por Félix, autoridade judaica, e depois pelo Império Romano. Vamos, perseguição dura, duríssima, de cristãos sendo mortos por acusação de, vocês vão rir, ateísmo, incesto. Ateísmo porque adora um Deus que não existe, não tem imagem, não tem nada, então esse Deus não serve, é ateu. Casa com o irmão, com a irmã, então é incesto, vamos matar todo mundo. Não é, tem fonte histórica disso, nem a Bíblia não traz tantos detalhes assim. Mas o imperador Nero chegou a colocar cristão pendurado em poste, colocou fogo. Anos 50 depois de Cristo. A perseguição dura contra a igreja. No século II, um chamado pai da igreja, daqueles que lideraram uma igreja após os apóstolos, Tertuliano de Cartago, ele chega a escrever na obra Apologeticum, é o latim para apologética,
que até o réu confesso tem direito à defesa, mas um cristão morre com uma simples acusação. E mesmo assim a igreja crescia. É do Tertuliano uma frase que eu já citei várias vezes aqui, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E ele escreve, sangues martyrium est semen ecclesia, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E dura perseguição contra a igreja. Aí cresceu tanto a igreja que no século IV, metade da população do império era cristã. Um dos motivos da queda do Império Romano foi justamente o crescimento do cristianismo. População escrava muito grande, os cristãos costumavam libertar os escravos, isso acabou criando um desequilíbrio econômico. Então, é uma das causas da queda do Império. Agora me respondam, como é que eu vou perseguir metade da população de uma nação? Tem como. Em 313, o imperador Constantino, com o Edito de Milão, dá fim às perseguições. Pronto, não pode mais matar cristão. Em 325, Concílio de Nicéia, também convocado pelo imperador, eu tenho agora o cristianismo sendo uma religião, né, declarado uma religião. Até então os cristãos eram uma seita do judaísmo. Até por isso o Império Romano não perseguiu inicialmente. Olha lá, os cristãos são problema dos judeus. Aí cresceu tanto, agora é problema do império. Talvez o anúncio do Messias, do rei que vai reinar com justiça, daquele Jesus, do Yehoshua, do Jeová é salvação. E aí todo o império tem medo da oposição, e acabou perseguindo muitos cristãos. Em 380, com o Teodósio, a igreja passa a ser não só uma religião, mas a religião oficial do império. E, por um lado, foi bom. Eu tinha a perseguição, agora eu tenho o império do meu lado. Agora, não tem mais as amarras da perseguição, não tem mais o Estado contra a igreja. Mas acabou sendo ruim. Porque eu agora tenho uma igreja que caminha a passos largos para me desviar do grande chamado de pregar o evangelho. E a igreja começa a ganhar poder, começa a ganhar dinheiro, começa a criar uma estrutura que vai caminhar para esse abismo teológico, vamos chamar assim. E esse fortalecimento cobra o seu preço. Para vocês terem uma ideia, em 452, o Papa Leão I consegue impedir o Átila, o Huno, o Átila o Terrível, de invadir a Itália. Ele consegue pagar uma boa quantia para o Átila desistir de invadir a Itália. Olha quanto dinheiro o Leão I tinha na mão. Em 756 surgem os estados papais. Veja a gravação depois, dá pausa e pesquisa todos esses pontos. Eu tenho estados, nações soberanas com sede em Roma, chamados estados papais. A igreja teve países inteiros para tomar conta. E isso foi até 1870, os chamados estados papais. O Papa Júlio II, 1503 inicia o papado dele. Ele liderava as tropas, ele ia para campo de batalha liderar tropas. Pesquisem aí pelo Papa Guerreiro. Um Papa soldado que liderava tropas. A Igreja Católica já foi a 8ª economia do mundo. E não só na época do Papa Júlio II, mas eu tenho ordens armadas na igreja. Por exemplo, a mais forte que já teve, os templários, com o juramento de jamais regredir em campo de batalha, jamais obedecer o seu comandante superior. E muitas outras ordens armadas prontas para a batalha. Em 1095, o Papa Urbano II convoca as cruzadas e ele tinha soldados à disposição. Em 1095,
o Papa Urbano II convoca as cruzadas e ele tinha soldados à disposição. Tá? E a questão da educação em massa é algo muito recente, é século XVI, de alfabetizar toda a população. Aí eu tenho a ideia de criar figuras para ficar mais fácil ensinar. Da educação em massa é algo muito recente, é século XVI. De repente eu começo a adorar essas pinturas. E eu ganho agora a adoração a imagens. De uma igreja perseguida, eu tenho uma igreja perseguidora. De uma igreja que cresceu ouvindo a Cristo, agora eu tenho uma igreja que tem as suas próprias bases morais, filosóficas, teológicas. Em 1453, os turcos otomanos invadem o Império Romano, invadem Constantinopla. E os turcos otomanos criam em divindades femininas, criam em deusas. Para facilitar a conversão deles, o que é que o Papa fez? O culto mariano. E passou a se adorar a Maria, mãe de Jesus, oferecendo uma deusa para facilitar a conversão dos turcos otomanos. E agora todo mundo já sabe quando começou o culto a Maria na igreja, 1453. O Papa João XII foi assassinado pelo marido da amante dele. Houve uma papisa Joana. Ela começou o papado em 855, se fantasiou de homem, se fazia de homem, conseguiu chegar ao papado. Ela foi descoberta 3 anos depois porque deu à luz. E é claro que a igreja acabou com todos os registros disso, mas ninguém sabe explicar qual foi o papa no período dela. Papisa Joana. O Papa Bonifácio VIII não acreditava em Deus. Tem registro sólido dele dizendo que Maria era tão virgem quanto a mãe dele. Isso aí era perigoso, né? Mas um bom exemplo da podridão espiritual da igreja, ela acontece na visita de Tomás de Aquino, aquele da filosofia, o São Tomás de Aquino. Ele visita o Vaticano, Papa Gregório X, que convidou ele para um concílio. E aí o Papa mostra lá a Basílica de São Pedro e fala: olha, Tomás, não precisamos mais dizer que não temos prata nem ouro. O Tomás de Aquino responde: mas também não podemos dizer ao paralítico, levanta e anda. Essa cai no Enem, lá no Hamlet, de Shakespeare, século XVII. Ele diz: não faça como alguns desses pastores que aconselham a outros o caminho do céu, enquanto eles seguem a estrada dos prazeres, sem dos próprios conselhos se lembrar. Essa está na peça Hamlet, de Shakespeare. E é claro que havia muita gente insatisfeita com isso. Tanto na questão moral da igreja, quanto na intervenção estatal, quanto na teologia. E muitos se levantaram contra isso. Mas aquele escolhido por Deus para ser o grande homem da reforma é o Martinho Lutero. Ele era monge em Wittenberg, na Alemanha, doutor em Bíblia, também era advogado, e ele propõe debater alguns pontos que ele via de errado na igreja. Muita gente fala que aqui é questão de rebeldia, o Lutero estava rebelde. Não, fazia parte do seu trabalho acadêmico. Ele tinha que fazer 3 coisas na sua vida de monge. Tá? Ele tinha que propor leituras bíblicas, como nós fazemos aqui, vamos ler o livro tal. Ele tinha que propor pontos de debate e ele tinha que pregar. São 3 coisas que todo monge fazia. Então ele convida para um debate. Quem lê as 95 teses vai ler que ele faz o convite e ainda diz: quem não puder participar presencialmente, participa por carta, mas que todos venham. E ele deixa lá na porta da igreja que eram os classificados da época. Quem assistiu o filme de 2003, o filme Lutero,
Vê que tem muito papel na porta da igreja. Claro, classificados da época. E nós conhecemos hoje como as 95 teses, que são 95 questionamentos acerca da teologia da igreja, e o grande foco ali é a venda de indulgências, é a venda de perdão de pecados. Esse é o grande ponto. E as teses foram rapidamente espalhadas por toda a Alemanha, depois por toda a Europa, e ali é o ponto-chave. Então, em 31 de outubro de 1517, é o dia que o Lutero prega as 95 teses lá na porta da igreja do Castelo, a igreja de Wittenberg. Tá? Quero destacar algumas teses com vocês. Tá? Já deixei preparado aqui para vocês lerem junto comigo. Por exemplo, a tese 21 vai dizer assim: erram, portanto, os pregadores de indulgência que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Lutero lê em Romanos 1,17, o justo vive pela fé. Ele lê Efésios dizendo que pela graça nós somos salvos. Está aí a tese 21. Erra quem diz que a indulgência do Papa salva. A tese 36 é boa. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. A nosso perdão vem pelo arrependimento, não vem pela compra. Tese 54. Essa eu gosto. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica mais tempo às indulgências do que a ela. Ainda bem que hoje não tem, né? Gente que gasta mais tempo pedindo oferta do que pregando o evangelho, né? Só tinha lá em 1517, na tese 54. Tese 62, essa aqui merece uma placa, merece um outdoor. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Uma igreja rica, uma igreja que tem ordens armadas, uma igreja poderosa, uma igreja que tem estado papal. E o Lutero diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da graça de Deus. São essas palavras aqui. Meus irmãos, esse é um pouco do cenário da reforma. Olhando para as Escrituras, e quando eu conversei com o Bispo Ides sobre a reforma desse ano, eu destaquei com ele o cenário do livro de Hebreus. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo. Que teve um cenário muito semelhante quando o Hebreus foi escrito. Em última análise, a reforma protestante foi o retorno à centralidade de Cristo na vida do cristão. Na Idade Média, o cristão medieval conhecia as indulgências, o purgatório, os sacramentos, mas não conhecia a Cristo. Ele conhecia a ideia de perdão do pecado pela indulgência, mas ele não conhecia. Vou repetir, ele não conhecia o arrependimento de coração, não conhecia a pregação da palavra de Deus. Apesar de ter uma imagem que representa a Cristo crucificado bem no meio do altar, o cristão medieval não conhecia a Cristo. E esse é o grande chamado da reforma protestante. É a centralidade de Cristo. E se eu voltar lá para o início das perseguições, lá no primeiro século, eu vou encontrar o cenário em que a carta aos Hebreus foi escrita. De que eu tenho judeus que creram em Jesus e se converteram ao cristianismo. E agora eles começam a enfraquecer a fé e a pensar em voltar para o judaísmo. Ora, eu sou judeu, me converti ao cristianismo, e agora eu ganho o quê? Ganho perseguição. Ganho
todo tipo de humilhação pública que eu possa alcançar. O judaísmo tem uma raiz milenar, histórica. O judaísmo tem, o judeu até hoje, nós somos filhos de Abraão. Está lá escrito em Gênesis 12, que ele seria pai de uma grande nação, e eu sou herdeiro de Abraão, sou judeu. Eu vivo sob a lei de Moisés, que foi dado inicialmente lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. O judeu possui o santuário, possui o templo. Enfim, eu tenho uma forte tradição religiosa que se mistura com a cidadania. Aquele que renuncia ao judaísmo também renuncia à sua condição civil. E aí o judeu vai perguntar para o cristão: o que você tem? De fato, não tem muita coisa. Aí o Hebreus escreve, leia comigo, capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Olha o cenário que tem: judeus convertidos, pensando em voltar ao judaísmo, porque afinal de contas ele perdeu toda a herança histórica que tinha, negou a sua nacionalidade, e agora eu faço parte de uma religião que não tem nada. Aí o Hebreus começa dizendo que no passado, versículo 1, Deus falou pelos profetas. Foi Deus quem falou. O Antigo Testamento é inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Só que agora, ele falou através do Filho. Os profetas têm o seu valor, mas o Filho vale muito mais. Aquilo que o Filho falou tem mais peso do que aquilo que os profetas falavam. Versículo 3, que ele fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele vai dizer que Cristo não é apenas superior aos profetas, ele é a expressão exata do ser de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai, porque Cristo é a expressão exata de Deus. Moisés tem valor? Tem. Abraão? Tem. Toda a tradição dos sacerdotes e a linhagem araônica tem? Tem. Mas só Jesus é o resplendor da glória do Pai. Só Jesus é a expressão exata de Deus. Aí aqui o Hebreus está dizendo que quando eu tenho Cristo, eu tenho alguém que é superior à tradição, que é superior aos profetas, e alguém que é o próprio Deus. No versículo 4, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que é superior ao deles. Talvez tivesse alguma heresia na igreja que dissesse que eu devo dar alguma reverência aos anjos. Aí o Hebreus também fala que Jesus é superior aos anjos. E o nome de Jesus é superior também aos anjos. Se Cristo é superior aos profetas, se Cristo é superior aos anjos, não tem como voltar ao judaísmo. Porque nesse caso eu estou abandonando aquele que é superior.
Eu estou abandonando aquele que está acima de todas as coisas. O sacerdócio é importante? É. Cristo é o sacerdote. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o sacerdote que ofereceu a si mesmo e que encerrou nele todo o sistema cerimonial. Tudo que era feito no Antigo Testamento, de ritual, de sacrifício, nele encontra fim. O fim de todas as coisas é Cristo. Portanto, a única opção é seguir a Cristo. E não há condição de abandoná-lo. Quando eu leio essas palavras, eu vejo o Hebreus dizendo para o povo: como é que vocês podem voltar para algo que é inferior, se agora nós temos Cristo? No Antigo Testamento não tinha Cristo, tinha a lei. Agora eu tenho Cristo, ele é superior à lei. Então a lei encontrou o seu fim. E o fim da lei é Cristo. É isso que o Hebreus está ensinando aqui. Agora eu entendo o capítulo 10, versículo 39. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia e leiam na sua Bíblia. Hebreus 10, 39, desculpa, é o último versículo. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos do que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida, ou para a conservação da alma, em algumas traduções. O recado é esse: nós não podemos voltar atrás na fé em Cristo. Quem volta vai ser destruído, mas quem prevalece vai preservar a sua própria vida. Só que esse é o último versículo do capítulo 10, certo? O outro versículo é o capítulo 11, 1, certo? Olha aí para a sua Bíblia, confere. Esse é o texto mais conhecido de Hebreus, que é a famosa galeria dos heróis da fé, que é aquela relação de homens e mulheres importantíssimas no Antigo Testamento, que foram notáveis pela fé. Antes de citar esses homens e mulheres que viveram pela fé, o autor de Hebreus diz: nós não podemos recuar, temos que avançar e sermos salvos. É como se ele dissesse: olha, a exemplo desses homens e mulheres do capítulo 11, nós também não podemos voltar atrás. Nós também não podemos abandonar a fé. Essa é a introdução do capítulo 11. A famosa galeria dos heróis da fé. Então o judeu pode se gabar da sua tradição, da sua herança histórica, da sua herança sacerdotal, e dizer para o cristão: o que você tem? E a resposta do cristão tem que ser: eu tenho Cristo. Eu só tenho Cristo. E eu só preciso de Cristo. Porque somente Cristo é superior aos anjos, à tradição, à lei, aos profetas. Ele é superior a tudo. E se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. Como é que eu alcanço Cristo? Pela fé. Eu não preciso mais de sacrifício, cerimônia, ritual, para chegar até Cristo. Eu preciso de fé. É por isso que está escrito em Abacuque, em Romanos, em Hebreus: o justo vive pela fé. Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo vive pela fé. O Hebreus tem tanta convicção nessas palavras. Volta no capítulo 2, versículo 3. Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3. E agora vocês entendem muito bem essas palavras, quando o Hebreus diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. O Hebreus está dizendo: agora que conhecemos a Cristo, se nós voltarmos atrás, nós vamos negligenciar essa grande salvação que Ele nos ofereceu. Não tem mais espaço para voltar atrás.
Aí alguém vai dizer, mas vai jogar toda a tradição fora, vai jogar toda a história fora. Quando o sol aparece, a luz das estrelas some. Quando Cristo aparece, a tradição some, o ritual some, tudo some. Porque Ele, capítulo 1 de Hebreus, é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Aí, quando eu paro para refletir sobre a reforma protestante, eu tenho um debate muito semelhante ao que Hebreus propôs para a gente. Porque do mesmo jeito que o judaísmo era essa estrutura histórica sólida, cheia de tradição, o Hebreus disse, eu tenho Cristo, Ele é superior a tudo. Alguém aponta para a gente e fala, mas o que a igreja evangélica tem? Não tem tradição, não tem história, não tem o São Tomás de Aquino, não tem o fulano de tal, não é uma igreja milenar. Aí você vai responder, nós temos Cristo. Eu não preciso de tradição histórica que afastou tantas pessoas de Cristo. Eu não preciso de uma estrutura que não tem espaço para a fé, para o arrependimento, para a conversão, porque agora eu tenho Cristo. E esse é o grande pilar. É por isso que não tem imagens na igreja. É por isso que nossa tradição vem unicamente da Sagrada Escritura. Porque nós rejeitamos qualquer teologia, qualquer coisa que se afaste da palavra de Deus. A grande liderança dessa igreja é a Sagrada Escritura. O nosso pastor tem autoridade sobre nós, conforme a Bíblia dá autoridade para ele. E toda a nossa doutrina tem que sair da Sagrada Escritura. É por isso que nós não nos desviamos a muitos modelos de igreja que surgem por aí. Porque a nossa rocha sólida é a palavra de Deus. E é nela que nós nos amparamos. E é somente na Escritura. Nós podemos até debater acerca da interpretação, mas nunca do texto. O que está escrito, está escrito. E temos apenas que nos converter à Escritura. E fazer o que nela está escrito. Então agora os irmãos entendem o porquê que nós estamos aqui, porquê que nós crescemos e porquê que nós não abrimos mão dessa tradição, a tradição da reforma, que é jogar fora a tradição, jogar fora tudo que não vem da Bíblia Sagrada e olhar unicamente para Cristo. E esse é o nosso papel, de anunciar a cada culto Cristo, que veio a esse mundo, pregou sua palavra, fez milagres, fez maravilhas, morreu na cruz para os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a base. As nossas músicas têm que pregar a Cristo, nossa pregação tem que falar de Cristo. A nossa igreja deve ser uma testemunha do Evangelho de Cristo para todo mundo. Porque foi isso que nós resgatamos lá na Reforma Protestante. E nós não vamos abrir mão desse chamado. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos ser cristãos que não olham para trás, que olham para frente e têm a Cristo como nosso único alvo e nosso único Senhor. O dia de hoje seria inútil se fosse uma simples aula de história, mas ele será muito útil se todo mundo resgatar no coração esse chamado de Cristo, de olhar para Ele e adorá-lo e crer no Senhor e jamais abandonar esse sentimento. Citando a tradução da fala do Lutero, que o homem só precisa de Jesus Cristo. Os irmãos podem orar comigo, dando glória a Deus, crendo no Senhor Jesus. Os irmãos podem orar comigo? Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu
sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor um dia se entregou por nós para salvar a nossa vida, para nos livrar do pecado. E nós cremos no Senhor e cremos na sua palavra e sabemos que estamos sendo salvos pela graça do Senhor que nos alcança